Oi, pessoal, meu nome é Felipe. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o VGHF11, que é um fundo imobiliário da Valora, é um hedge fund, e que emitiu o relatório gerencial há alguns dias atrás. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? Ele tem um cunho apenas informativo. Então, esse fundo, ele é um fundo base 10, né? Bastante acessível, com preço, fechamento da cota agora de sexta-feira em R$ 8,70. É um fundo que está negociando com um pouco de desconto, né, em relação ao seu valor patrimonial. Está com um número aí de cotistas bastante significativo, né, de mais de 406 mil cotistas, uma boa liquidez diária também de mais de 3 milhões e um patrimonial dele em quase 1,5 bi. Um fundo basicamente bastante novo, né, de 2021, e o IPO dele foi em R$ 10. A gente vê aqui que a cota dele no último ano, ela teve um deságio significativo. Nos últimos rendimentos, a gente vê que o fundo tem distribuído 9 centavos por cota, né, basicamente 1% ao mês líquido de imposto de renda. Vamos ver o relatório gerencial do fundo para a gente conversar um pouquinho. Então, o fundo, ele aqui o gestor traz alguns comentários sobre a alocação, que agora ele está com 143 ativos diferentes na carteira, né? Com aí um total de mais de 1 bi e 400 milhões de reais investidos. Ele fez a liquidação, né, de operações compromissadas reversas de alguns CRIs, um total de 70 milhões de reais. Então, os rendimentos agora do mês de agosto, né, que foram pagos em setembro, ele foi de 9 centavos, uma rentabilidade líquida de 12% ao ano sobre o valor patrimonial da cota final de julho agora desse ano. E dos últimos 12 meses, o fundo teve uma distribuição de dividendos de R$ 1,14 por cota. R$ 1,14 por cota, né, equivalente a uma rentabilidade líquida de 13,2% ao ano ou IPCA mais 8,6% ao ano sobre a cota patrimonial. Aqui ele fala também sobre algumas movimentações na carteira, né, que o fundo fez alguns investimentos e algumas vendas, que o fundo ele basicamente tem duas características para os seus ativos, a característica de valor e uma característica de renda para as suas alocações. Então, a carteira de valor, aqui ele fala que passou a representar 36% do total de ativos alvo do fundo. Ou seja, ela aumentou um pouquinho em relação ao mês anterior, que era pouco mais de 33%. E a carteira de renda, ou melhor, os ativos de renda, passaram a representar 63% do total de ativos alvos do fundo, versus 66% no mês anterior. Então, teve um decréscimo em relação à carteira de renda do fundo. Ele também fala sobre alguns casos de inadimplência, né, de alguns CRIs que o fundo é investido. Então, aqui os CRI Celina, que representam 1,8% do fundo, eles continuam inadimplentes. O CRI Guaicurus, que representa 0,7% do fundo, também está inadimplente. E o fundo passou a deter participação em 2 terrenos na cidade de São Paulo, num valor estimado de venda de 137% do valor da dívida, e aqui a gestora fala que está em processo avançado de venda desses terrenos. Então, sempre quando eu vejo esses casos de inadimplência, é bom a gente constatar quando o fundo tem uma boa diversificação da sua carteira, porque casos de eventos de crédito, eles ocorrem por diversas razões, eventualmente macroeconômicas ou por uma situação específica na empresa, mas eventos de crédito, eles invariavelmente ocorrem. Então, se a gente for avaliar aqui nesses 2 casos, então, juntando, né, o percentual desses 2 CRIs, não chega a 3% do patrimonial do fundo, o que representa muito pouco para a saúde financeira, né, do fundo e também dos investidores que estão alocados aqui no VGHF. Então, aqui também fala sobre algumas novas informações que vão constar no relatório gerencial em relação à alocação por estratégia, a alocação dos CRIs por segmento, a alocação dos FIIs, né, da carteira de fundos imobiliários desse fundo aqui por segmento, enfim, novas informações que vão ser acrescidas a partir desse relatório. Então, como eu falei um pouquinho anteriormente,
esse disclaimer aqui, ele mostra como que o fundo é bem diversificado nas suas operações. Então, os CRIs com maior percentual aqui da carteira, eles estão basicamente em 3% do PL. Então, se a gente for ver os três mais significativos, um está em pouco mais de 3% e os outros dois, eles estão com menos de 3%. Então, isso significa que o fundo está bem diversificado em relação ao seu patrimônio. O fundo não está exposto com um valor excessivo a uma operação, o que obviamente traz um pouco mais de segurança para o investidor de que, em havendo casos de crédito, o fundo obviamente que vai ter garantias, que vai ter movimentações que ele vai poder fazer para recuperar o crédito. Entretanto, mesmo que essas movimentações possam demorar para eventualmente ser ajuizado um processo judicial, eventualmente ser executado umas garantias, o fundo não vai ter um decréscimo exorbitante, tanto na sua rentabilidade quanto na distribuição dos seus proventos. Então, a gente vê aqui que muitas operações aqui, elas sequer possuem um percentual de 1% do patrimonial do fundo. Ou seja, novamente, a tese da diversificação, ela é bastante presente. Aqui, basicamente, pulverização, né, das operações do fundo. Então, a gente vai verificar que o total de CRIs do fundo em 54%, né, do patrimonial, e aí, basicamente, 800 milhões de reais, e tem uma duration de 2,8 anos. Aqui também fala sobre algumas operações, né, de FDICs, né, que o fundo possui, Fundo de Investimentos em Direito Creditório, e são apenas 3, tem 1% aí, basicamente, do patrimonial do fundo, e também uma outra informação aqui em relação aos fundos imobiliários que o fundo tem. Novamente, o fundo aqui mostra que o percentual em cada um dos fundos imobiliários é um percentual bastante modesto, né? Que é em linha com os CRIs que a gente já viu. Então, o maior fundo aqui, que é o VGRI, também é da Valora, ele está com um pouco mais de 3% do patrimonial do fundo. Então, a gente vê que também tem bastante operações em fundos imobiliários, né? Interessante a gente também notar o tipo, né, de estratégia que o fundo tem. Então, por exemplo, com aqui o BRCR, que é um fundo de escritórios, né, do BTG, o fundo possui uma estratégia de valor e tem basicamente 2% do seu PL investido nesse fundo. Então, a gente vê novamente diversas operações aqui com menos de 1% do fundo. Isso reforça a tese da diversificação do fundo. Então, o total de fundos imobiliários aqui está em pouco mais de 570 milhões, o que representa 38% aí do PL do VGHF. O fundo também tem 4 ações, que representam 0,25 do PL, a estratégia delas está na carteira de valor do fundo, e aqui das SPS, que o fundo também possui algumas participações, também é uma participação bastante modesta em cada uma delas, que totaliza pouco mais de 4%, um pouco mais de 60 milhões de reais aqui. E o detalhamento aqui também da carteira total do fundo, com patrimônio líquido de pouco mais de 470 milhões, de 1 bilhão 470 milhões de reais. Então, a gente vê que as operações do fundo são bastante diversificadas, novamente, o que traz uma certa confiança em relação à saúde financeira, né, e de médio e longo prazo para o fundo. Aqui a análise da sensibilidade do fundo, como a gente viu, o fechamento, né, da cota na última sexta-feira foi em 8,70, então ela tem um upside, né, de um possível retorno de IPCA mais 10,8 e CDI mais 3,85. É óbvio que, como está escrito aqui, esse é um possível upside de bruto, né? É uma rentabilidade bruta. A gente precisa fazer os descontos da taxa de administração, eventualmente da taxa de performance do fundo também. Aqui para baixo a gente tem a DRE do fundo, né? Em relação ao mês de agosto. Então a gente pode ver que basicamente o fundo teve um pouco menos de receita do que nos 2 últimos 2 meses. Então o total de receita do fundo foi de pouco mais de 15 milhões de reais, majoritariamente, né,
em relação às operações de CRIs, mas também os rendimentos dos FIIs com bastante representatividade aqui, com mais de 4,5 milhões de reais. A gente pode ver também que as despesas ficaram um pouquinho abaixo das despesas dos últimos 2 meses, aqui um pouco mais de 2 milhões de reais, e então um resultado aí passivo de distribuição de pouco mais de 13 milhões de reais. Entretanto, o fundo distribuiu mais de 14 milhões, na verdade, quase 15 milhões de reais. Então, o fundo usou reserva. Basicamente, né, o fundo entregou 9 centavos por cota, como a gente viu, e agora o resultado acumulado do fundo basicamente não existe. Então, a gente vai ter que ver o que a gestora vai se movimentar, como vai ser os próximos passos da gestora, né, quais vão ser, para a gente ver se ela vai eventualmente fazer novas alocações para tentar manter o patamar de 9 centavos, se ela vai baixar, né, o guidance dos próximos proventos. A gente vai acompanhar o que a gestora vai fazer em relação às próximas distribuições de rendimento do VGHF. Aqui também tem as alocações, né, por estratégia, de CRI em 55%, de fundos imobiliários e ações em 35% e de fundos imobiliários líquidos, SPS, FDICs, em 10,9%. As alocações por ativo-alvo também do fundo, em CRI, fundo imobiliário, SPE, enfim, bastante informações detalhadas dos ativos do fundo. As alocações por indexador também, né, bastante importante, que é basicamente o fundo majoritariamente investido em IPCA, mas com uma posição bastante importante em CDI, como a gente consegue ver aqui, mais de 44%. Então, também a alocação por segmento aqui, com o segmento residencial sendo o mais representativo na carteira de ativos do fundo. Aqui ele disseca um pouco mais, né, em relação ao percentual, né, de ativos dos fundos imobiliários em escritórios, desenvolvimento residencial, que também mostra que existe a diversificação da diversificação, ou seja, ele tem uma carteira bastante diversificada em fundos imobiliários e com teses diferentes de fundos imobiliários. E também é importante porque se existem diversos setores para os fundos imobiliários atuarem, né, o setor logístico, o setor de varejo, de escritório, de papel, né? Então, é bom que o fundo também tenha a exposição dele em diversos setores. Aqui, basicamente, um fundo está bem posicionado em recebíveis, né? Quase em 80%, e em escritório, 20% aí do seu PL. Aqui ele faz, basicamente, né, disseca um pouquinho mais sobre o percentual da carteira de valor e da carteira de renda. Então, a gente vê aqui que na carteira de renda, o percentual maior dela está em CRIs, 55% e 8% em fundos imobiliários e 0,3% em FDIC. Já na carteira de valor, o fundo está mais posicionado em fundos imobiliários, em 31%, SPE 4,2%, FDIC 0,8% e 0,3% de ação nessa carteira de valor. E também a quebra aqui, não de resultado, né, mas da cota patrimonial e da distribuição por cota. Nos últimos meses a gente vê que foi uma distribuição de 9 centavos por cota. E o fechamento em agosto de 24 agora, né, no último mês, foi de R$ 8,98 por cota aqui do VGHF. Por fim, também tem a rentabilidade aqui dos últimos 12 meses. A gente vê que tem tido uma tendência, né, de diminuição da rentabilidade, né, que em setembro de 2023 o fundo distribuiu 1,07% ao mês, né, essa rentabilidade sempre líquida de imposto de renda, e a gente vê que ele ficou distribuindo basicamente um pouquinho mais de 1% ao mês até fevereiro de 2024, depois diminuiu um pouco, somente em agosto agora que retornou a esse patamar de 1%. Então, eventualmente, por conta, né, da baixa, né, nos juros que começou basicamente, né, em 2023 e pode ter impactado na distribuição de rendimentos do fundo, mas que agora, né, com a nova alta da Selic, pode ser que essa distribuição ela majore. Então, aqui algumas movimentações, né, da carteira
do fundo, as movimentações aqui da estratégia de renda e também da estratégia de valor, que a gente pode ver que o total de CRI das movimentações foi de mais de 2 milhões em compra e mais de 83 milhões em venda. Aqui, em fundos imobiliários, a movimentação foi de mais de 54 milhões em compra e mais de 1 milhão e 400 mil em venda. Então, em ação também teve movimentação de pouco mais de 2 milhões em compra, não houve venda, e também de SPS, que foram em mais de 2,7 milhões e não houve venda. Então, a gente pode ver que no total geral, a carteira de renda, ela teve mais de 39 milhões em compra e mais de 83 milhões em venda. E na carteira de valor, teve mais de 20 milhões em compra e um pouco mais de 3 milhões em vendas. Por fim, como última informação aqui, o fundo traz, né, o detalhamento dos ativos, que basicamente ele vai falar sobre cada uma das operações. Eu não vou fazer comentários sobre elas, porque como a gente viu, são mais de 140 operações basicamente que o fundo possui. Então, eventualmente, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você pode ver essa seção aqui detalhadamente. Tudo bem? Basicamente, as informações que eu tinha para compartilhar com vocês são essas, para vocês, eventualmente, se tiverem interesse, se aprofundarem um pouquinho mais no estudo do VGHF. Tudo bem? Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.